Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para dar início ao 5º Congresso da Abrasb. Inicio a fala convidando a todos para o congresso do professor Malcolm Coulthard, às 11 horas. Aproveito para dar início, chamando à mesa o professor André Felipe Pereira Ruiz dos Santos, da Faculdade de Direito de Vitória. Professor José Roberto Xavier, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Rubens Donzes, presidente da Sociedade Argentina de Sociologia Jurídica. Professor Ilson Madeira, presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociais e Humanidades. Professora Virgínia Colares, presidente da Associação de Linguística e Direito. E professor Marcelo Melo, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito. Com a palavra, o professor Marcelo Melo. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje e agradecer os nossos convidados. E eu vou fazê-lo a partir da leitura de um pequeno discurso de 40 minutos que eu escrevi, mas apenas para que a gente tome cuidado de fazer justiça a todos os que nos ajudaram, né, na elaboração desse encontro, cuja organização já demora já há um ano, né? Nós começamos a preparar aqui o congresso na FDV já ao final do congresso em Pernambuco, que foi o 4º congresso. Bom, deixa eu passar então a minha palavra aqui a vocês. Bom, prezados amigos e amigas da Abrasb, estamos aqui para colhermos os frutos de meses de trabalho abnegados de um sem número de pessoas que, atendendo aos ideais do associativismo e do progresso científico, doaram horas, dias e meses de seu tempo para que tudo estivesse organizado da melhor maneira possível para recebê-los. Para que vocês que estão aqui hoje e que estarão nos próximos dias pudessem ter as condições de debaterem, discutirem, apresentarem suas expertises e apreciarem o estado da arte de suas disciplinas e campos de estudo situados nessa rica e complexa interface do direito e da sociologia. Temos que começar por agradecer essas pessoas e as instituições que nos deram suporte logístico e financeiro para que aqui estivéssemos. A Faculdade de Direito de Vitória, que nos acolhe nesse 5º Congresso, em suas modernas e confortáveis instalações, aos seus professores e funcionários, agradeço-os todos, na pessoa da professora Elda Bussinger, coordenadora da pós-graduação. À Universidade Federal Fluminense e ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, pioneiro no Brasil na exploração desse campo, que agora sabemos incomensurável nas suas possibilidades de produção de conhecimento socialmente relevante, aos seus muitos alunos da nossa pós-graduação e das pós-graduações que aqui estão, aos seus professores, né, sempre expressivos na sua participação em nossos congressos. Também queremos agradecer à CAPES, que tem nos ajudado com recursos financeiros em nossos congressos, que, embora modestos, né, têm sido decisivos para a concretização de nossas muitas atividades congressuais. Instituições, no entanto, só existem porque são resultantes do trabalho de pessoas obstinadas. Sem as pessoas, não há instituições. São indissociáveis
E, nesse sentido, quero agradecer com muita ênfase e profundo sentido de respeito por seu abnegado trabalho todos os 30 coordenadores dos nossos grupos de pesquisa, que peço desculpas por não nominá-los para não excedermos o tempo de nossa audiência com todas as palavras de gratidão que seriam necessárias para cumprimentá-los. Muitos deles estão aqui com seus recursos próprios, abandonaram por dia seus afazeres pessoais, driblaram as exigências cada vez mais apertadas do nosso ofício de professores, administradores universitários, orientadores, para se dedicarem à construção da nossa Abrasde. Quero agradecer aos voluntários das tarefas esquecidas quando temos tudo pronto diante dos nossos olhos e ao alcance das mãos. Correndo o risco de algumas injustiças, vou nominar algumas dessas pessoas incansáveis no trabalho voluntário para a realização desse 5º Congresso. Cláudia Areias, Kênia, Calegari, Eduardo Pontes, Álvaro, André, Fernando, Rister, Arthur, Elda, Tiago. Por vosso intermédio, agradeço a todos que estiveram conosco nesta longa jornada de preparação do 5º Congresso, secretários e secretárias das pós-graduações, funcionários das pró-reitorias, coordenadores, chefes de departamento, enfim, a lista é enorme, como grandes foram e são nossos propósitos desde a fundação da Abrasde. Neste ano teremos eleições na Abrasde, já as tivemos no país. Essa é também a oportunidade de me despedir da presidência e desejar os meus melhores votos àquele que me substituirá na presidência da associação. Nestes 2 anos, dei o meu melhor e o que me foi possível para consolidar o nosso sonho de construção de uma sociedade científica forte e atuante, para atualizar os nossos propósitos de acolhermos e colocarmos para frente o conhecimento científico e socialmente relevante em nosso país. Quero crer que deixamos, eu e os meus colegas da diretoria, um trabalho de consolidação da estrutura institucional que deverá ser forte o bastante para superar as dificuldades e os percalços conjunturais. Nossos tijolinhos estão assentados na parede sólida da nossa Abrasde, que deverá permanecer de pé quando cada um de nossos presidentes e diretores tiver passado por ela. Nos afastamos da baixa política, porque é conjuntural e nos divide. Para nós, a política é objeto de reflexão crítica e não de tomada de posições apaixonadas. Mantivemos distância de qualquer aderência irrefletida a ideologias. Nossa associação é plural, como deve ser a reflexão científica. Somos e queremos continuar assim, uma associação científica generosa, aberta, democrática. Temos aqui, nossa mesa de abertura, representante de associações científicas que comungam conosco esses ideais e com as quais queremos estreitar nossas relações. Temos aqui, na nossa esquerda, na primeira posição, a professora Virgínia Colares, que é presidente da ALIDE, da Associação de Linguagem e Direito. Ao lado dela, temos aqui o professor Wilson Madeira, que é o atual presidente da Associação Nacional Interdisciplinar de Pós-Graduação em Humanas e Sociais, professor Wilson Madeira. Ao meu lado direito, logo a meu imediato lado direito, temos o professor José Roberto Xavier, representante da rede empírica do direito. Ao lado do professor José Roberto Xavier, temos o professor Rubem Donzes, presidente da SAJU Argentina, que é a Sociedade Argentina de Sociologia Jurídica, a nossa equivalente na Argentina, nossa irmã mais velha, por assim dizer, né? Uma associação que existe há mais tempo que nós e com a qual temos aprendido muito participando dos congressos. Somos todos que aqui estão, associações novas, emergentes e energéticas. Poderia dizer que somos uma espécie de BRICS do associativismo científico brasileiro, né? Que tenhamos vida longa e próspera, né? E, dessa maneira, eu me despeço de vocês nessa singela
apresentação do nosso congresso e passo, né, a palavra para cada um dos nossos convidados que aqui estão na mesa, para uma breve saudação aos nossos associados e uma breve apresentação da associação da qual fazem parte e que esperamos, daqui por diante, estreitarmos nossos laços ao ponto de realizarmos atividades em conjunto. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, para a professora Virgínia Colares, para que ela, então, possa fazer a sua saudação. Bom dia a todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer muito ao professor Calegari, ao professor Marcelo, à Abrasde, por esse convite. A ALIDE, a Associação de Linguagem e Direito, ela surgiu em 2012 na Universidade Católica de Pernambuco, de onde eu faço parte. Ela surgiu de uma necessidade de uma disciplina que é oferecida no mestrado em Direito daquela universidade desde 2005, que se chama Análise Crítica do Discurso Jurídico. No mundo inteiro, existe uma linha muito forte, que é a linha de Linguística Forense, da qual o professor Malcolm Cotter é um dos fundadores, e que também o professor Malcolm representa a ALIDE aqui, porque ele é o nosso presidente de honra, ele é o nosso grande mentor. Então, a ALIDE busca exatamente isso que o professor Marcelo coloca na sua abertura, essas interfaces, esse diálogo, essa interdisciplinaridade, eu diria até transdisciplinariedade, como estávamos conversando no começo. Então, ela surgiu em 2012, na Universidade Católica de Pernambuco, já realizou um encontro preparatório em 2012 ainda, na Universidade Federal de Santa Catarina, construindo, fazendo e ensinando a linguística forense. E, em 2013, nós tivemos um congresso também muito interessante, com participação da Associação Internacional de Linguística Forense, da Universidade Federal de Santa Catarina. O que é que a ALIDE busca? Ela busca justamente construir, primeiro, antes de tudo, estudar o que é que vem sendo feito há mais de 65 anos, porque o que foi que gerou a linguística forense? Foi uma demanda do judiciário em perguntar aos linguistas o que é que aquele texto diz, ou perguntar quem é o autor desse texto. Ante isso, aí essa demanda gerou essa linha que é de linguística forense, onde o linguista atua na corte como perito. Mas, além disso, existem outras faces. Então, a ALIDE ela teria 4 eixos de linhas de pesquisa. Uma, que seria essa linguística forense, como peritos. A outra questão seria a questão do discurso jurídico, que é tratada também pelos juristas e pelos linguistas e por analistas do discurso. Por que a gente chama de linguagem e direito e não de linguística e direito? Por quê? Porque a linguística ela se restringe a um domínio disciplinar rígido. E a linguagem não. A linguagem ela tem abertura para as linguagens multimodais, linguagens que não são verbais, as imagens, o movimento dos olhos, o piscadela dos olhos, a cinética. Então, linguagem e direito também fica mais próximo do termo em inglês, que é language and law. Então, a gente adotou a Associação de Linguagem e Direito para tratar dessas interfaces e que no direito, aí eu vou dizer os 4 eixos de atuação, que eu já não quero falar tanto, eu não trouxe escrito e corro o risco de me alongar. Primeiro eixo seria a linguística forense propriamente dita, para se tratar de questões de marcas, de patentes, o que o professor Malcolm vai falar, as advertências nos produtos, as bulas de remédio. Isso pode gerar questões judiciais que precisa de uma perícia linguística para verificar o que é que aquele texto diz de fato e em que medida aquele texto infringe uma determinada lei ou não. Isso é uma linguística forense. O segundo eixo é o discurso jurídico, que aí a gente vai dialogar. Não é? Nós, linguistas, nos sentimos um pouco analfabetos na literatura sobre discurso jurídico dos juristas, e vice-versa. Então, é uma via de mão dupla, onde temos que dialogar muito para entender o que é que os juristas até hoje têm entendido por discurso jurídico e o que nós estamos tentando entender do que é discurso jurídico, para ver essa troca. O terceiro eixo seria um eixo mais, digamos assim, da interação, como estávamos falando com o professor da Argentina, essas situações de mediação são situações de interação, são eventos comunicativos onde as pessoas interagem, perguntam, respondem, o que é que elas dizem, que práticas sociais são aquelas que estão sendo realizadas. Então, isso é um objeto de estudo da ALIDE. E o quarto e último, e não por ser o último, é o mais importante talvez, para a gente se aprofundar e realmente abrir o diálogo entre as teorias do processo, as teorias do direito e as teorias da linguagem.
e entender, teoricamente, o que é que cada uma dessas tem em comum. No último artigo que eu publiquei na revista Revel, eu já chamo um pouco a análise crítica do discurso de uma hermenêutica endoprocessual. É como se a gente estivesse por dentro daquele texto, analisando, e não o que a lei diz, mas o que acontece naquela construção daquela decisão judicial. Então, a Alide convida a todos, em breve estará no site, como sempre, tudo da Alide tem ficado no site da Abrasde, o site da Alide para inscrição, e convido a todos a participar dessa associação que busca esse diálogo. E aqui também está presente a minha amiga, e principalmente amiga e colega Virgínia Leal, que coordena comigo o GT da Abrasde nessa interface de linguagem e direito. Era isso que eu queria dizer. E muito boas-vindas a todos os participantes e muito obrigado por esse espaço de divulgação da Alide. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Wilson Madeira Filho. Dando sequência ao trabalho do professor Marcelo Melo, que foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, eu estou hoje também como coordenador desse programa, que faz 15 anos na UF, estabelecendo essa interdisciplinaridade entre Sociologia e Direito, que é um desafio, né, colocado, e que hoje a gente já tem um programa bastante substantivo. Mas eu me lembro que dos debates de 15 anos atrás, né, o Marcelo já colocava a importância de virmos a construir um curso que tivesse uma perspectiva de atuação empírica forte. E hoje ficamos bastante satisfeitos de contar com 35 professores permanentes, com alta atuação e impacto empírico. Então, por exemplo, professor, aqui na plateia tem pelo menos meia dúzia que estavam conosco lá na região da Alto Trombetas. Justamente essa questão da linguagem, ela é absolutamente determinante. Passamos uma série de reuniões com representantes de 22 comunidades remanescentes quilombo, fora os representantes de 18 aldeias uai-uai. E o que acontece nas reuniões quando atinge um grau político de afirmação de discurso identitário? Muitas vezes, essa leitura do direito quilombola indígena, ela acaba gerando uma espécie de tipo genérico. Então, se a gente pegar as decisões da STF e outras, o índio no Brasil é um índio genérico, o quilombola é um quilombola genérico. Ou seja, não existe uma hermenêutica, ou não é praticada essa hermenêutica, senão através de estruturas absolutamente caricaturais. Então, só como exemplo, os uai-uai, eles têm uma noção linguística comum. Ou seja, os uai-uai, na verdade, são mais uma língua do que uma etnia, que são 9 etnias que formam os uai-uai. Mas a língua atravessa a Guiana, o Suriname e, no Brasil, regiões do Pará e do Amapá. Então, esse indígena é um indígena que tem traços culturais complexos, e se não entrarmos na questão de universo de representação cultural, dificilmente levaríamos a um reconhecimento de identidades culturais e de posturas de reivindicação de direitos. Então, nesse sentido, até a questão constitucional, que vai ser um desdobramento, inclusive para o encontro de Canoas, pelo que eu já vi, já aponta para aspectos da legislação brasileira, da legislação americana e do constitucionalismo americano, que são absolutamente importantes se a gente pensar em mudanças que estão sendo propostas na Bolívia, na Colômbia e em outros locais, cujo discurso de identidade de direito passa a ser um discurso partilhado com a multiplicidade de análise pelo ponto de vista semântico, simbólico, de cada modelo estruturado comunitariamente.
Mas eu estou aqui também pela questão de fui reconduzido no mês passado à presidência da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociais e Humanidades. A interdisciplinaridade, o eixo interdisciplinar no Brasil é o que mais cresce. Eram apenas 39 cursos no ano de 2000, hoje são mais de 500. Então, hoje, o eixo multidisciplinar da CAPES representa 1/3 de todas as pós-graduações no Brasil. E desse 1/3, a câmara maior é de Sociais e Humanidades. Ou seja, a produção interdisciplinar hoje é a base central da pesquisa no Brasil, né? Embora ainda não esteja reconhecida no campo das instituições de fomento. Dificilmente encontraremos fomento que participem de uma linha interdisciplinar na hora de concorrer. Na hora de concorrer com o edital, temos que entrar na caixinha e eu, por exemplo, vou ter que concorrer com um professor de direito público, enquanto, eventualmente, um professor colega vai ter que concorrer como antropólogo, outro como geógrafo, e, enfim, outro como engenheiro sanitarista e por aí vai. Mas essa presença, esse crescimento já indicam necessárias mudanças, né? E a presidência dessa associação nos permite veicular estratégias de luta e consolidação de luta dentro de instituições como a CAPES, o CNPq e outras, né? Então, através da Abras, a gente pretende circular mais os eventos da ANINTER, que é a Associação Nacional Interdisciplinar, que já fez 3 congressos internacionais, que são chamados CONINTER, e o próximo CONINTER, que será em Foz do Iguaçu no ano que vem, que vamos divulgar também via a página da Abras. E um excelente evento para todos. Passa a palavra, então, para o José Roberto Xavier, da Rede. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Marcelo. Eu estou aqui como representante da Rede de Pesquisa Empírica em Direito. A Rede de Pesquisa Empírica não somos uma associação formal, mas um grupo de pesquisadores que conta com o apoio do IPEA e que se reúne anualmente em encontros anuais. E, além dos encontros anuais, a gente tem workshops regionais, a gente tem um curso de pesquisa empírica, em Direito não, mas um curso de técnicas de pesquisa empírica. E a gente tem um grande espectro de convergência com a Abrasde, e, de certa forma, a minha presença aqui, eu sempre faço questão de reforçar o lado de pesquisa empírica da sociologia do direito. Mas a função nossa da rede é trazer um pouco mais de técnicas de pesquisa e um pouco mais de epistemologia da pesquisa para as faculdades de direito. E se, por um lado, é bastante evidente para quem é sociólogo do direito, para quem passou pelo mestrado ou da UF ou da Unilassalle, que trabalham com pesquisa em sociologia do direito já há algum tempo, para a gente é bastante interessante notar que nos encontros da Rede de Pesquisa Empírica em Direito, a gente tem processualistas civis, tinha uma professora aqui da casa, a Carolina Esteves, que sempre estava presente, tem gente que vem do direito penal, tem gente que vem do direito tributário e começam a fazer pesquisa empírica nas faculdades de Direito. De certa forma, o nosso propósito da rede é que os pesquisadores que saem das faculdades de Direito se identifiquem como pesquisador em Direito e parem de ter que se identificar ou como sociólogo, ou como antropólogo, ou como economista. De certa forma, é para a gente dar uma maior legitimidade para aquelas pessoas que se identificam como pesquisador nas faculdades de Direito. A rede tem, além dos encontros anuais, que eu convido a todos, o próximo a gente ainda não está definido, está decidindo sede, mas a gente tem um site, reedpesquisa.org, ou dependendo do lugar, no Rio de Janeiro eles falam REED, em Pernambuco também, enfim, dependendo de onde você vem, pesquisa.org. Deem uma olhada no nosso site. Vocês encontram a gente também pelo Facebook, muita gente escreve a gente pelo Facebook, Rede de Pesquisa Empírica em Direito, e a gente tem também uma revista, a Revista de Estudos Empíricos em Direito,
Eu sou um dos coeditores, eu sou criminólogo, o meu outro coeditor é um processualista civil da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. A gente tem essa revista que está indo para o seu 3º número e teve uma excelente aceitação no meio das faculdades de Direito. A gente tem 3 eixos que a gente publica na revista. A gente trabalha com artigos que são resultados de pesquisa empírica, a gente trabalha com reflexões epistemológicas sobre pesquisa em direito, e a gente trabalha com artigos que discutem técnicas de pesquisa. Se todos vocês tiverem reflexão em algum desses eixos, estiverem trabalhando com algum desses temas, seria um prazer receber submissões. Enfim, em breve é isso. O site da nossa revista, reedrevista.org. Enfim, fica aqui o convite para vocês visitarem o nosso site e fica aqui o nosso agradecimento à Brasd por esse espaço de divulgação. Muito obrigado. Obrigado, José Roberto. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Rubem Donzes, da Universidade de Buenos Aires e presidente da Sociedade Argentina de Sociologia Jurídica. Buenos días a todos. Voy a hablar en español porque si hablo en portugués va a ser una falta de respeto para ustedes. Creo que me van a entender bien. Estoy muy agradecido y muy honrado de estar aquí. Estoy muy agradecido a la Brasd, a Marcelo Melo y al amigo Calegari, que los tengo muy cerca de mi corazón porque vienen muchas veces a la Argentina a los congresos de sociología jurídica. La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica tiene una tradición ya dentro de nuestro espacio universitario, congrega muchas universidades nacionales, la hemos formado con mucho esfuerzo entre profesores e investigadores de Derecho y especialmente de Sociología Jurídica. En este año hemos realizado el 15º Congreso de Sociología Jurídica y tenemos la expectativa de continuar adelante con estos eventos que han adquirido carácter internacional porque desde hace 5 años realizamos el Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica, en el que recibimos muchos colegas brasileños, entre ellos Marcelo, Calegari, profesor Stanford, que creo que está por acá, y tantos otros que nos conocen y que vienen a la Argentina periódicamente. Nosotros trabajamos en la Argentina con mucho esfuerzo. El discurso sociojurídico, penosamente dentro de las universidades argentinas, es casi un outsider, así que se trata de defender espacios y de por lo menos proponer un trabajo interdisciplinario que lo estamos logrando a través de la realización de nuestros congresos periódicamente, todos los años. En este último año, en el año de mi gestión como presidente de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, he intensificado la comunicación con las sociedades de investigación y las sociedades disciplinarias que sean pares a las nuestras, homólogas, y me siento muy satisfecho, muy contento de encontrar en la Brasd una agrupación que tiene el propósito y tiene los elementos como para llevar adelante una expansión muy importante de esta disciplina. Creo que las instituciones se mantienen solo cuando cobran sentido en la conciencia de quienes las integran. Por lo tanto, no solo es importante que las sostengan sus dirigentes o quienes ocasionalmente las administran, es importante
que cada uno de los asociados o cada uno de los que intervienen en estas experiencias tengan conciencia de que merecen ser realizadas periódicamente, que merecen encontrarse los investigadores, hablar de sus trabajos, exponer sus trabajos, porque no solo resultan importantes para nosotros, porque en definitiva están orientados a una praxis, y esa praxis es una praxis, como toda, que está orientada a una transformación social. Creo que de eso se trata. Se trata de que quienes tenemos un poco de bagaje diferencial en términos de conocimiento podamos proveer a una praxis transformadora de la vida social. Nuestra región se debe a muchas cosas. Yo en el último congreso de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica decía que América propone cosas y propone transformaciones y se encuentra con conflictos. Y el trabajo nuestro es tratar de encontrarles explicaciones a esos conflictos y tratar de resolver esos conflictos. Y además, Latinoamérica creo que también se debe un espacio propio en la teoría social. Aún estamos muy acostumbrados a depender mucho de los discursos realizados por autores de los capitalismos centrales, a teorías que se hicieron en otras regiones que no tienen una experiencia similar a la nuestra, que viven de otra manera su comunicación política y que se comunican de otra manera también en sus instancias judiciales. Creo que estamos casi en una etapa embrionaria para generar una teoría social propia y eso supongo que va a ser muy importante para las generaciones venideras. No quiero aburrirlos más, así que vuelvo a agradecer a Marcelo Melo, a todos los amigos de la Asociación Brasilera de Sociología del Derecho y les auguro mucho éxito en este congreso y en muchos más que realicen. Gracias. Muito obrigado, Rubem. Eu vou passar então a palavra agora para o André Ried, que é professor aqui da FDV e que também atuou na organização deste congresso. Professor. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero começar saudando em nome da instituição a todos os presentes, né? Temos aqui alunos, ex-alunos, não só daqui da FDV, da UFES, também de Curitiba, e pessoas amigas aí do Brasil inteiro que estão chegando para o Congresso. Em nome da instituição, a gente quer dar as boas-vindas a vocês e dizer que vocês podem ficar à vontade, se sentir em casa, né, aqui conosco. Antes de falar tocar alguns pontos que eu preciso mencionar, eu queria agradecer, né, fazer alguns agradecimentos, né. Em primeiro lugar, agradecer a direção da Faculdade de Direito de Vitória por ter encampado esse projeto, né, por ter abraçado essa causa do Congresso e ter aberto as portas e feito tudo o que foi possível para a realização do Congresso da melhor maneira. Agradecer aos coordenadores, então, do mestrado e doutorado, né, professor Dauri, agradecer ao coordenador da graduação, professor Ricardo Goretti, a coordenadora de pesquisa, a professora Elda, que já foi mencionada aqui também, por esse acolhimento importante para a realização desse evento, desse congresso. Agradecer também à Abrage, né, na figura do presidente, o professor Marcelo Melo, aí pela confiança, pelo trabalho em equipe, para que esse congresso pudesse ser realizado. Eu tenho aí também um grupo de pessoas que estão ajudando na organização local. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Congresso tem uma parte de organização que é feita pela Abrage, que é coordenada, então, pelo professor Marcelo, e uma outra parte da organização que é local, que aí ficaria a cargo da nossa instituição e que eu assumi
essa coordenação local, mas não teria sido possível sem meu braço direito, aliás, mais do que o braço direito, é a alma da organização local, que é a Quênia, que já foi mencionada aqui também. A gente tem uma série de alunos aí da faculdade, vestidos de azul marinho, aí, que podem ajudar qualquer um de vocês que precisar ao longo do congresso. Eu queria explicar um pouco o programa de pós-graduação daqui da faculdade e um pouco a importância do congresso se realizar aqui na nossa instituição. O nosso mestrado e doutorado aqui na faculdade em Direitos e Garantias Fundamentais. Nós temos duas grandes linhas de pesquisa dentro do mestrado, uma primeira chamada Jurisdição Constitucional e Concretização dos Direitos e Garantias Fundamentais, e uma outra linha chamada Democracia e Cidadania e Direitos Fundamentais. A disciplina de Sociologia é uma disciplina obrigatória, tanto para o mestrado como para o doutorado, para quem opta pela linha de Democracia e Cidadania. Isso dá uma ideia da centralidade da sociologia e da antropologia para a nossa pós-graduação aqui na instituição. E, em função disso, a gente tem conseguido avançar, em função desse apoio institucional, em função desse trabalho, a gente tem conseguido avançar muito em algumas pesquisas, em alguns trabalhos, dos quais alguns eu vou até mencionar para vocês, para entenderem um pouco que trabalho é esse que a gente realiza. Dentro da linha de pesquisa Democracia e Cidadania, há diversos grupos de pesquisa, e eu coordeno, junto com o professor Tiago Fábio de Carvalho, que está ali, que é da Criminologia, um grupo de pesquisa chamado Direito, Sociedade e Cultura. Esse grupo é um grupo que, por conta da própria abordagem sociológica, antropológica e também filosófica, que é da formação do próprio professor Tiago, ele acaba abrangendo temas de diversas áreas, né, diversas expectativas diferentes dos alunos de mestrado e doutorado. E isso faz com que o grupo tenha uma atuação, um porte até maior, né, para uma atuação em vários setores específicos. Essas pesquisas se caracterizam por pesquisas que se dão a partir de um viés empírico, daí a importância do diálogo com o professor que está à mesa também. Todos eles passam por um comitê de ética, todas as pesquisas que são realizadas, pesquisas empíricas, pesquisas de campo, trabalho de campo. Temos aí já 6 dissertações defendidas, temos alguns trabalhos em andamento, em nível de mestrado e de doutorado, e todas elas com trabalho de campo e com pesquisa de campo. A gente tem, dentro desse grupo de pesquisa, uma opção teórico-metodológica para um viés mais crítico, e daí porque a nossa opção mais por autores de tradição de um estruturalismo econômico, né, para análise de alguns temas específicos, como o crime, como a questão, por exemplo, de movimentos sociais, né, e, por um outro lado, um outro viés sociológico de tradição individualismo metodológico, para análises fundamentalmente de questões culturais, né? Fundamentalmente aí o Bourdieu e o Norbert Elias entram como grandes autores aí utilizados por nós nas pesquisas. O grupo de pesquisa ele é composto de núcleos de estudo, como forma de melhor administrar e organizar o trabalho e de avançar nas publicações. A gente conta com a colaboração de coordenadores de núcleos de estudo que funcionam aí durante a semana, né, com encontros semanais, e esses núcleos de estudo são temas específicos e diferentes. Eu vou mencionar esses núcleos de estudo e depois eu vou justificar, então, a importância desse congresso, do nosso congresso da ABRAS, ser realizado aqui. Nós temos 7 núcleos de estudo. O primeiro núcleo é o núcleo de estudo em criminologia, coordenado pelo professor Tiago Fábio, né. A gente tem um núcleo de estudo sociedade e consumo, né, seguindo toda uma discussão, uma linha do Baudrillard, né, do Bauman e outros autores dessa linha. Temos um núcleo de estudo de movimentos sociais, e aí a gente faz uma espécie de observatório dos movimentos sociais, né, tem uns trabalhos já produzidos sobre Black Bloc e outros movimentos sociais muito específicos da cidade de Vitória e do Espírito Santo. Temos um núcleo de estudo do racismo, que é o mais novo, né, digamos,
nosso filho mais novo, ele está engatinhando ainda, mas já tem alguns avanços. O grupo se reúne uma frequência enorme com pessoas de outras instituições, fundamentalmente da UFES, da Universidade Federal, que tem se reunido aqui em parcerias importantes com o movimento negro local, né? A importância de trazer a banda de Congo para a nossa abertura oficial lá embaixo foi exatamente nessa relação que nós temos com o movimento negro local e que nós estamos batalhando para inserir a discussão no movimento negro na nossa instituição. O Núcleo de Estudo de Gênero e Sexualidade, que é tocado, conduzido pela professora Cristina Pazó, que é professora também do programa de pós-graduação, e tem feito essa parceria aí conosco. O Núcleo de Estudo de Profissões Jurídicas, que é a minha origem, digamos assim, acadêmica. A gente discute aí, fundamentalmente, temos feito algumas pesquisas sobre concurso público e sobre Ministério Público. E o Núcleo de Estudo de Arte e Protesto, que aí fala muito de linguagem, né? Que é a questão do grafite, né? Que a gente até prefere chamar de picho, né? Que é o termo local, né? E hip hop, funk, tem uma série de trabalhos já sendo produzidos sobre essa questão da arte do protesto, ou de uma outra forma de fazer política, que é típica da sociedade brasileira, que é pela via artística e cultural, né? Como é que a dificuldade da gente se expressar na arena pública, no espaço público, acaba sendo canalizado pela própria sociedade como uma força construtiva, né, de uma arte muito engajada, politicamente muito questionadora. Esses 7 núcleos de estudos, eles trabalham o tempo inteiro em parceria, em aproximações estratégicas para a realização dos trabalhos de pesquisa e de publicação. A importância de trazer o Congresso da Abrasde para a nossa instituição é para que a gente consiga aprofundar ainda mais as nossas pesquisas nessa troca, né, extremamente proveitosa, que é encontrar pesquisadores da mesma área ou de outras áreas do Brasil inteiro, né, e até de outros lugares, né, do mundo, para que a gente consiga, né, para a gente tenha esse cabedal, forme esse arcabouço, né, de experiências e de conhecimentos. Quando a gente pensou em trazer a Abrasde, nós também imaginamos da dificuldade que seria, e o Marcelo nos deixou ciente disso, né? E desde então a gente empreendeu esses esforços aí de forma muito corajosa até, né? Porque o Marcelo mencionou na reunião que a gente fez internamente que é a primeira vez que que a Abrasde vai fazer um trabalho assim numa instituição particular que não está muito, né? Que é nova, que é uma novidade, que não está muito. O primeiro acho que foi numa particular, né? Ou não? O segundo, né? O segundo foi numa particular, que não está muito nesse eixo, né? Que é tradicionalmente conhecido. É uma faculdade isolada, né, particular, e a gente aceitou o desafio e fizemos o possível. E aí eu queria até que, se tiver alguma coisa que não tiver à altura, assim, que estiver saindo aí da expectativa de vocês, que podem me procurar a Kênia, que a gente vai aí dar um jeito para tentar resolver as expectativas, né, de vocês. Então, em nome dessa importância que a sociologia assume na Faculdade de Direito de Vitória, né, e desse apoio institucional que nós recebemos para a realização do Congresso, né, eu declaro aberto, então, o Congresso de Sociologia do Direito, né, da Abrasde, ano de 2014, aqui na Faculdade de Direito de Vitória, e passo a palavra ao professor Marcelo. Bom, antes que a gente dê início à nossa primeira conferência do Congresso, que será com o professor Malcolm Coulthard, eu gostaria apenas de fazer alguns lembretes, né? Bom, em primeiro lugar, consultem o site da Abrasde, tá? Lá estão informações relevantes sobre a associação, sobre este congresso e sobre o congresso que realizaremos agora no próximo ano, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Aqui está o Germano, que é
o nosso membro da atual direção, foi presidente da Abrage, cofundador comigo e com o Arthur da associação, e que é um congresso internacional, né, que está sendo feito em consórcio com o Research Committee of Sociology of Law, da ISA, da International Sociological Association. É um congresso da maior relevância, que vai ser realizado em Canoas. Tem um link no nosso site também. Entrem lá, vejam os grupos, participem do congresso da Abrage junto com o RSCL. Outra coisa, RCSL. Outra coisa importante. Os trabalhos já estão, que foram enviados, os trabalhos completos, já serão disponibilizados a partir de hoje no nosso site. Eles estarão disponibilizados ainda num formato ainda um tanto improvisado, em função de que as pessoas não mandaram os trabalhos conforme as regras que nós pedimos que os enviassem. Então, nós temos tendo todo um trabalho de formatação dos artigos para, num segundo momento, disponibilizarmos eles no formato que julgamos que seja o mais adequado e o ideal para a consulta de todos. Mas eles já estarão lá disponíveis e, se estiverem no formato ainda não final, é em função dessa questão, desse problema. Uma outra questão importante, estamos lançando, eu estou vendo aqui na minha frente, na primeira fileira, o professor Fernando Rister, a nossa revista eletrônica da Abrage. Né? Trata-se do primeiro número na versão eletrônica. A revista ela está muito bacana, muito boa, artigos excelentes. Tem lá um artigo do professor Luciano Oliveira, que foi o nosso homenageado no congresso que realizamos em Pernambuco. Há outros artigos muito interessantes. A revista pretende, né, ter o seu registro e submeter à avaliação da CAPES para receber a sua qualificação. É uma revista que recebe contribuições em fluxo contínuo e que é submetida ao sistema de avaliação cega por pares. Né? Então, nós temos toda a intenção de que essa revista se firme também como um veículo, né, de excelência na comunicação dos nossos trabalhos. Né? Haverá, como disse o André, alguns problemas que claro, né, são nossa responsabilidade, que poderíamos ter atuado da melhor maneira, mas a gente sempre pode aprender, sempre pode melhorar, né, e outros que independeram de nós. Né, por exemplo, alguns cancelamentos de última hora, e, inclusive, eu quero registrar o cancelamento da palestra do professor Paul Drew, né, que viria da Inglaterra para dar uma palestra para a gente, mas cancelou de última hora, já com passagem comprada, tudo feito, ele teve de cancelar. E vocês sabem, a tradição inglesa é de que os ingleses não se atrasam aos compromissos, mas alguns deles não comparecem a eles, certo? Então, isso foi alguma coisa que nos escapou. Tá? Então, eu quero, mais uma vez, saudá-los, né, desejar que esse congresso tenha um máximo de rendimento para cada um de vocês que estão apresentando trabalhos, né, para que as discussões sejam frutíferas, né, para que a gente possa, aqui em Vitória, continuar, né, a nossa trajetória de uma associação vibrante, pulsante, representativa de um campo absolutamente complexo e rico, que é este da interface entre a sociologia e o direito. Bem-vindos ao 5º Congresso, o Congresso é vosso. A gente desfaz agora a mesa para a convocação da próxima atividade. 2 breves recados. Primeiramente, reiteramos que diversos organizadores do Congresso estarão na faculdade para ajudá-los em que precisarem, com a camisa oficial do Congresso, uma camisa azul. Além disso, gostaríamos de avisar que, na sexta-feira, no horário da manhã, a programação será realizada no Espaço Vitória, na rua paralela à instituição, e esses organizadores poderão apontar, direcionar a localização desse local para os senhores.
convidamos novamente para a palestra do professor Malcolm Coulthard, às 11 horas. Tenham um bom dia.